Bom, nós semana passada começamos uma pequena jornada para consolidar, como eu venho falando e insisto, consolidar o nosso entendimento do ser de Deus, para nós sabermos como o adorar, como segui-lo, como ser imitador. E aí o que nós vamos começar a tratar daqui a pouquinho são dos atributos. Na semana passada a gente teve um panorama do que são atributos, da palavra atributo, da implicação do uso dela para Deus, como são esses atributos incomunicáveis e comunicáveis, que essa é a divisão. Também nós olhamos alguns atributos, os principais, a onisciência, a onipresença, e hoje nós vamos começar nossa caminhada. A nossa prioridade nesses primeiros dias de estudo serão os atributos... Começou a minha ajudante. Serão os atributos exclusivos de Deus. Essa vai ser a nossa prioridade. A pretensão hoje é ver os atributos da sua independência e solidão, e a gente vai ver o porquê do uso dessa palavra solidão, e ela é no sentido diferente do que é conosco, e dos seus decretos. Eu confesso que eu não sei se vai dar tempo de a gente ver os decretos hoje, mas mesmo assim é a intenção, tá? E aí nós iremos caminhar nisso. A prioridade, como eu falei, volto a repetir, são os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis. E aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo os outros tipos de atributos. Então, comecemos nosso estudo. Como de costume, a gente vai começar com uma leitura do texto base e fazer a oração para entregar esse momento. E texto base, o versículo base para essa lição que eu separei foi o Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela Tua palavra, pela qual o Senhor se revelou a nós, Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor tome conta desse momento, que nós possamos louvar o Teu nome com o nosso entendimento, o entendimento que vem de Ti, um atributo Teu que o Senhor dividiu conosco. Que hoje nós possamos compreender e aprender um pouco mais da sua pessoa, e que nós possamos com isso aumentar o nosso amor para o Senhor e possamos temê-lo e adorá-lo da forma como o Senhor quer que assim façamos. Que em nome de Jesus isso venha edificar nossas vidas, a começar pela minha e de todos os irmãos, e que o Senhor conduza do início ao fim esse momento. Que o Senhor que fale, que não seja eu, e que eu seja apenas um instrumento teu. Em nome de Jesus, amém. Esse salmo, ele é um salmo que exalta o Senhor e que ele mostra a grandeza e a independência do Senhor. Ele foi escolhido justamente por nós tocarmos nesse assunto. Por ele mostrar, ele nos apontar que Deus não depende de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma para fazer as suas obras. O que nós falamos aqui é da independência e nós vamos falar da solidão. O termo solidão, ele chamou minha atenção de um livro que eu li e que estou usando para cá, para fazer esse estudo com vocês. Um livro chamado Atributos de Deus, do A.W. Pink. Depois eu vou colocar o link para quem quiser ver mais ou comprar, qualquer coisa assim. Mas voltando, então, ele abre esse livro com esse atributo, solidão, e realmente é um negócio que chama atenção e nós vamos ver para frente que faz todo sentido. A gente vai falar, como eu falei, do ser absoluto de Deus, do ser independente de todas as coisas. Deus é a causa primária de todas as coisas e seres existentes. Ele é o fundamento último de toda a realidade, o único ser autoexistente. Ele é autossuficiente. E ao mesmo tempo, e mesmo assim, mesmo Deus sendo autossuficiente, ele se relaciona com a sua criação e com as suas criaturas. Eu fiz questão de separar
Porque Deus interage na história, nós já sabemos. E ele interage com a sua criação, movendo ela para cumprir as coisas da sua glória e principalmente com a sua criatura. Com a sua criatura, quando eu digo aqui no sentido, os seres humanos, porque Jesus Cristo morreu por seres humanos, de toda espécie, todo tipo, tá? Então, relembrando o que vimos no estudo passado sobre as categorias dos atributos de Deus, ela se divide em dois tipos, as incomunicáveis e as comunicáveis. Os atributos incomunicáveis mostram o ser absoluto de Deus. E os comunicáveis destacam o fato de que Deus tem várias relações com a sua criação no geral. Ou seja, o que vimos até agora, que Deus ele é o motor inicial, é o termo que eu estou voltando a utilizar, de todas as coisas. A gente vai daqui a pouco nós vamos ver a definição de Tomás de Aquino sobre isso. A gente vai trabalhar um pouco. Ele é independente, ele estava na eternidade quando começou a criar tudo e nada o detém. Ele não precisa de nada para existir. Ele alimenta-se a si mesmo. E mesmo assim ele tem relação, e a gente vai ver mais para frente, relação com as suas criaturas. A independência ou a solidão de Deus. Aí eu separei aqui um versículo que está lá em João 5:24. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Esse versículo fica evidente que quando Jesus fala quanto à relação a essa questão de vida, de que Deus, ele é da autossuficiência de Deus. E Deus, além de ser autossuficiente, ele passou essa autossuficiência para Jesus, porque Jesus também é Deus. Nós estamos falando de um Deus que ele é triuno, ele é um Deus único, porém ele tem três pessoas, ele é em três pessoas, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É algo que a gente vai esclarecer um pouquinho mais para frente, para ficar mais fácil a compreensão. Como lemos em João 5:24, Deus ele é um ser independente. Para ficar mais fácil, até aqui o que nós vimos. Nós precisamos de um ambiente favorável para viver. Nós precisamos de uma determinada quantidade de oxigênio na atmosfera, nem mais nem menos, que se for muito também dificulta a nossa respiração. Nós precisamos de uma temperatura adequada, nós precisamos de nos alimentarmos, nós precisamos de vestimenta, nós precisamos de N coisas. Nós precisamos de coisas infinitas e sempre isso é no ser relacional. E aí eu vejo também uma pequena amostra do que Deus quis com o homem. Tanto é que ele, quando fala que Deus fez uma ajudadora idônea, voltando um pouco, não seria o melhor termo. E se o termo que nós usamos quando estudamos isso é um ajudadora equivalente. E nós vemos que a Bíblia ela é complementarista. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia nos mostra que a relação de seres humanos ela é complementar, com cada um na sua função. Ela não chega a ser igualitária, não no sentido de um ser melhor que o outro, e sim de função. Então, nós dificilmente conseguimos viver isolados. Existem exceções, mas de qualquer forma não é 100% isolado. Você vai precisar de alguém para lhe fornecer alguma coisa. Mesmo que você esteja num sítio que tenha de tudo para se alimentar de um modo primário, tenha vegetal, carne, mas você vai precisar de alguém que lhe forneça uma ferramenta para cortar a árvore, de alguém que lhe forneça roupa, de alguém que lhe forneça semente. Então, nós somos dependentes uns dos outros e da própria natureza, do próprio meio que Deus criou. Então, nessa questão, a gente vê a nossa diferença para Deus. E outra coisa, isso tudo só existe porque Deus assim permite. Deus sustenta isso tudo existir. Então, é nessa questão. Deus ele é totalmente independente e nós não. Nós somos totalmente dependentes.
Tomás de Aquino, refletindo sobre isso, ele tem a seguinte definição: tudo quanto vemos que existe, um dia deixará de existir, e é uma realidade. Um dia deixará de ser, pois tudo é destrutível, é perecível, nada é imortal. E nessa vida nós vemos, porque o normal é tudo com o tempo se desgastar, tudo com o tempo, tudo tem uma vida útil. Até mesmo uma rocha, ela com o tempo, embora a gente não veja isso, mas com o tempo, porque isso dura muito, a gente não vê por nós não termos vida suficiente para isso, mas ela muda de acordo com os anos, por causa da erosão e outros fatores, ou então o próprio homem, uma própria ação humana. Ora, aquilo que um dia deixa de existir é porque um dia não existiu. Se todas as coisas que existissem no universo fossem assim, ou seja, que um dia existirão e um dia não existiram, um dia nada existiu. Até aqui ele está falando das coisas. Se tudo no mundo ele parte de um princípio que vai existir, porém ele não existia em um tempo, então se todo o universo for assim, nada poderia ser criado. E aí ele vem com a conclusão desse raciocínio. Mas é impossível que algo passe a existir, senão por alguém que sempre existiu, e esse alguém é Deus. Quando Tomás de Aquino ele faz essa afirmação, essa frase que na primeira leitura ela é meio truncada, ela é meio difícil de compreender, ele está denotando aqui justamente comparando a independência de Deus e a dependência não só do ser humano, e sim de toda a obra, toda a criação e todo o universo. Tudo dependeu da mão de Deus, da palavra de Deus para existir. Deus não. Deus ele é a causa inicial. Por que nós tocamos nesse assunto, nós insistimos nisso? Porque se Deus não fosse esse ser inicial, nada do que a gente teria hoje existiria. Eu não existiria, vocês não existiriam, esse telefone que eu estou usando para fazer a transmissão não existia, internet, nada ia existir. Então é necessário que um ser dê o pontapé inicial, por assim dizer. E esse ser é o Senhor Deus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é autoexistente, ou seja, ele não depende de nada e nem de ninguém para viver. No sentido de ter iniciado a sua existência e no sentido dependente de algo para manter-se vivo, ou seja, esse viver aqui, eu trabalhei ele no sentido amplo, tanto no sentido do início da sua vida, ele não precisou de nada, e no sentido de manter-se, muito diferente de nós, como eu dei um exemplo há poucos minutos. Ele também é independente em suas virtudes, em seus decretos, em suas obras, enfim, em todo o seu ser e em todos os seus atos. Como Deus autoexistente, ele não só é independente, como faz tudo depender dele. Começaremos nosso estudo por esses atributos, por entender que a autoexistência de Deus e a sua independência são o princípio dos outros atributos, como, por exemplo, a sua imutabilidade. Esses atributos permitem que Deus não mude para com o seu povo. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A gente vê isso lá em Malaquias 3:6. Então, o que vimos até agora? Vimos que Deus ele é independente de toda coisa. Eu acho que esse conceito de independência ficou bem tranquilo. Eu acho que foi bem trabalhado, repeti várias vezes esse termo. Quanto à sua independência. A sua independência é dada pelo seu poder extraordinário, por ele ser a causa inicial de tudo. Quando a gente olha, para facilitar ainda mais isso, a gente vai trabalhar agora o ponto da solidão. Deus como a solidão divina, a solidão de Deus.
Como nós vimos a sua independência, Deus ele não precisava do ser humano para se relacionar. E existe um negócio até meio anacrônico quando nós falamos em um tempo e que em um tempo Deus estava na eternidade e não havia mundo. Por que que isso é meio anacrônico? Ou seja, é fora de tempo, é um termo fora de tempo. Porque é algo que nem existia, o tempo nem existia. Quando a gente vê lá em Gênesis, que é no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, nós vemos três coisas básicas sendo feitas. Deixa eu olhar aqui. Nós vemos toda a criação, toda a parte inicial nessa afirmação. Quando ele fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, nós vemos as coisas que nos mantêm, o que nós vivemos, o que nos sustentamos, o que nós conhecemos. No princípio, mostra-nos que Deus criou o tempo. Criou Deus os céus e a terra. Os céus aqui é o espaço e a terra a matéria. Quando ele está falando aqui nessa questão, é um pouco complicado para a nossa mente alcançar, porque é o mundo que nós vivemos e conhecemos. Então, mas o entendimento disso, para entender o ser de Deus e como ele age, é essencial. Nós somos dependentes do tempo. Nós temos uma vida limitada e esse limite foi imposto pelo próprio Deus. Nós temos início e nessa vida carnal nós teremos fim. Depois, na eternidade, seja para a danação, seja para a glória eterna. Mas nossa alma, nosso espírito que é eterno, a carne não. Pois bem, nós sofremos o tempo. Há alguns anos atrás eu tinha menos cabelo branco do que eu tenho hoje. Nós dependemos do tempo e do espaço para fazer algo. Deus não precisa disso. Quando Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos, na verdade o que ele está falando é justamente isso, é de Deus ele estar fora desse tempo. Vocês lembram que em algumas aulas passadas eu usei até a caneta aqui como exemplo? Eu vou recorrer para ela de novo na falta de uma régua. Mas vamos botar lá a caneta de novo, perto de vocês. Vamos dizer que aqui é o ponto inicial. Deus, no princípio, criou a linha de tempo, criou os céus e a terra. E aqui nessa linha de tempo, início e apocalipse final, nós estamos aqui dentro. Nós interagimos e vivemos aqui, nesse escopo de tempo, nesse pedacinho, nesse pedacinho de tempo. Enquanto Deus, ele está fora disso, ele independe disso aqui para viver, ele opera daqui. E quando nós formos falar de decreto, Deus, ele age fora disso. Então Deus, ele enxerga o início e o fim, nós não, nós só enxergamos o fim até onde nós vivemos. Por exemplo, eu enxergo até as 8h33, que é a hora de agora, e vou enxergar até o tempo que eu estiver acordado. Deus já sabe disso tudo. E a gente vai ver muito essa questão no decreto que a gente vai trabalhar hoje. Então, essa independência de Deus, ela é crucial para nós entendermos o seu modo de agir e para a nossa segurança, nossa própria segurança. Então, houve um tempo em que Deus estava sozinho em tudo. Não existia o tempo, não existia o espaço e não existia a matéria, mas Deus existia. Já ouvi alguns pregadores do inimigo dizendo assim, para ser educado, que falando que Deus ele fez o homem porque estava sozinho, estava deprimido e necessitava. Não, ele não tinha nada disso. E a gente enxerga muito isso quando estuda a Trindade. Um diferencial do nosso Deus para os outros deuses que tem por aí é justamente esse.
o nosso Deus ele é 3 pessoas em um. Ou seja, na eternidade, quando não existia tempo, quando não existia espaço, quando não existia nada, Deus ele não estava sozinho. Deus nunca esteve sozinho. Deus sempre teve uma relação entre as pessoas da Trindade. Existe um relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, todo bom sentimento, porque Deus só tem bons sentimentos, como nós vimos até no estudo que a gente abordou essa questão do mal, acho que foi estudo de Marcos, agora eu não lembro qual, mas tem lá no YouTube, ou então aqui mesmo no Facebook, a gente falou justamente dessa questão do mal, que o mal ele não existe, ele não é criado. Pois bem, então tudo de bom, tudo que era necessário, toda a graça, toda a glória, todos os atributos positivos já continham em Deus. Deus ele já tinha um relacionamento, ele já tinha um amor. E na sua misericórdia, ele decidiu, num ato soberano, na eternidade, criar isso tudo que nós vemos. Criar a linha de tempo, criar o espaço mesmo, não é o espaço sideral, espaço local físico, o espaço, criar a matéria, criar-nos. Então Deus ele decidiu para transbordar essa graça e essa glória. Porém, isso nada acrescentou a ele. Por quê? Por ele ser um ser perfeito, por ele não precisar de complemento, por ele ser independente. Então, Deus ele criou o universo, criou os anjos, nada disso existia. Tudo existiu a partir daqui. Então, quando ele criou tudo isso, e ele chamou tudo isso à existência, ele era livre para fazer isso. Ele não tinha nada o pressionando, ele não tinha nada interferindo nessa obra soberana. Deus não estava sob coação e Deus não tinha a obrigação e nem necessidade alguma para fazer tudo o que ele fez. Ele simplesmente, da sua vontade, resolveu criar, num ato puramente soberano, produzindo do nada tudo que nós vemos. Ele criou isso na eternidade de acordo com o seu beneplácito, como a gente vê lá em Efésios 1:11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que algum de nossos leitores, aqui eu estou lendo um trecho do livro, imagina que fomos além das escrituras para fazer essa afirmação? O autor nos pergunta. E ele diz que não. O apelo dele será para a lei e o testemunho. E aí ele usa o texto de Neemias 9:5. Levantai-vos, pois, bendizei ao Senhor, o vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Há poucos minutos, eu falei que Deus não ganha nada para a sua glória. Deus ele não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisa dessa glória externa, a sua graça. A sua graça procede dele mesmo. Ele não precisa disso, porque ele é suficientemente glorioso em si mesmo. Então, ele moveu, o que moveu ele, agora pode ter a pergunta, o que moveu ele a fazer toda essa obra e a nos fazer seres adoradores? Isso tudo ele fez de acordo com para respeitar o beneplácito da sua vontade, para gloriar a si mesmo. Lá em Efésios 1:5, vou ler o texto aqui, ele trabalha esse conceito. Ele começa, vamos ler o 3 ao 5, Efésios 1, começando do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis
diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. O amado aqui é Jesus. Então, o que Deus quis foi fazer todas as coisas para no beneplácito da sua vontade, para louvor e glória. Porém, essa glória não é algo que o atinja diretamente. É claro que a gente pode entristecer o Espírito Santo, é claro que tem a blasfêmia contra o Espírito Santo, você pode, se você tiver essa ousadia, essa loucura, você pode até falar mal de Deus, como muitos fazem. Mas isso não pega a sua essência. Isso pega uma glória superficial que para ele não faz diferença nenhuma. Sabemos que esse terreno que nós estamos andando, ele é meio estranho para a maioria das pessoas, porque muitas vezes é citado apenas o atributo do amor. Apenas fala-se que Deus é amor, é amor, é amor, é amor. Só que você acaba fazendo com isso um Deus capenga, um Deus que ele é dependente. A gente quer trabalhar justamente para remover isso. A gente está trabalhando ao longo desses dias para que nós compreendamos que nosso Deus ele é um ser completo. Ele é um ser que cuida de nós e esse cuidar de nós vem justamente dessa sua perfeição dele ser independente. Como a gente estava falando nessa questão da glória, a gente entra numa questão que parece contraditória, mas não é. Explicando melhor, a gente vê que é absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, quando nós o gloriamos ou não. Porém, isso não chega no seu ser essencial, e sim no seu caráter oficial. Como assim? Vamos separar. A essência de Deus, tudo que o mantém, tudo que faz com que Deus seja Deus, isso não é atingido. O seu caráter oficial, por assim dizer, seria o que você pensamos dele. Aplicando isso a nós, para ficar mais fácil. Quando uma pessoa fala mal de você, fala mal de mim, por uma mentira, uma calúnia, isso nos afeta, isso afeta a nossa alma, por assim dizer. Nós somos afetados, nós nos entristecemos com isso, e isso em certo ponto às vezes até nos prejudica e dependendo do que for, machuca a pessoa por vários e vários anos. A pessoa fica arrastando a corrente, usando o termo popular, por vários e vários anos. Então, houve a mancha de sua honra, por assim dizer, que seria o caráter oficial, os outros ficam acreditando nessa mentira, nessa calúnia, e você, na sua essência, fica magoado, fica machucado. Com Deus isso não existe. Nós podemos falar, embora não devamos, mas poder no sentido de ter potência para isso, nós podemos falar mal de Deus. Falar que Deus é fraco, que Deus é mau, que Deus é isso e Deus é aquilo. E isso naquela roda daquelas pessoas que vão concordar com você, seria o caráter oficial. Mas a essência de Deus, ela não vai ser atingida por isso. Nós não temos como prejudicar Deus. É igualmente certo também que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. E aí na redenção já é a parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele subiu, ele começou o processo de redenção de todo o pecado. Não contestamos isso e não ousamos a fazê-lo nem por um momento. Mas isso tudo tem a ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Então isso aqui fecha esse raciocínio e desse exemplo que eu dei comparando conosco. Tá? Tudo que Deus fez foi determinado unicamente pela sua própria vontade. Tá? Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo antes de ser chamada à existência a primeira criatura, ou seja, antes de que Deus
precisasse chamar os seres celestiais, a primeira coisa, ele já era bem-aventurado, ou seja, feliz completamente em si mesmo. Então nós vemos até aqui que Deus, o motivo que Deus fez as coisas, e que nós fomos feitos para glorificar Deus, mas mesmo quando nós não o glorificamos, nós não tiramos nada de Deus. Eu acho que essa frase resume tudo. Então é nesse sentido. Eu reconheço, a própria Bíblia fala, tanto é que há a advertência de a gente não entristecer o Espírito Santo, mas quanto à sua essência, nós não temos como prejudicá-lo, justamente por ele ser blindado nessa sua independência. Vamos ver outro ponto aqui que eu destaquei. O Deus que as Escrituras nos aponta é justamente esse. É um Deus soberano, ele é um Deus pleno em seu poder, em potência e nos seus desígnios, porque ele é perfeito e por ele estar fora dessa linha de tempo, ele conhece tudo, tá? A própria Escritura, ela nos aponta para isso. Em Isaías, por exemplo, Isaías 40, nos versículos 22 e 23, ele nos faz o seguinte, eu vou pegar uma outra tradução, que essa que está aqui eu não estou gostando muito não. Isaías 40, 22 e 23. E aí, Isaías, em mais uma exaltação, ele está dizendo que ele, Deus, é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. Ou seja, o que para nós é muita coisa, os príncipes aqui no caso, ele denota uma autoridade máxima do local, assim como os juízes, o que para nós muitas vezes nos prejudica, é algo que a gente teme ou é algo que nos limita. Quando são juízes bons e príncipes bons no caso, a nação prospera. Quando não, todo o povo sofre. Ele é um poder que está sobre a gente. Para Deus eles não são nada, ele reduz eles a nada. Então o que a Bíblia nos aponta é esse Deus que ele é infinitamente poderoso. O ser que a Bíblia nos escreve, ele é um ser que deve ser reverenciado, cultuado e adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Um Deus tal não pode ser encontrado mediante investigação, só pode ser conhecido como e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo. Só por meio da palavra. Ou seja, a gente vai começar agora aqui falando que nessa solidão de Deus, não no sentido dele estar sozinho. Essa solidão que nós temos falado aqui é quanto ao seu status. É quanto a o que é Deus. Solidão no sentido não de estar sozinho, e sim de ser único. Certo? Então, esse título que nos instiga, que nos bota uma pulga atrás da orelha, é nesse sentido, da sua independência total. E que ele revela-se através da sua palavra, com a iluminação do Espírito Santo. Então é apenas dessa forma que nós conhecemos a Deus. Nós não o conhecemos através de sua obra, embora nós vemos em Romanos, um texto até que a gente já trabalhou em outras oportunidades, que a obra nos torna indesculpáveis.
Porém, não é ela que vai revelar o ser de Deus, não é ela quem vai revelar o plano de salvação e não é essa obra que vai revelar o nosso problema. Qual é o nosso problema? O pecado original, o pecado que corrompeu toda a raça humana, ao qual nós já nascemos condenados e que se nós não tivermos Cristo em nossas vidas, nós iremos padecer eternamente no fogo do inferno. Então, esse é o Deus. Ele revela-se através da sua palavra. É verdade, e agora voltando aqui ao texto, que a criação manifesta um Criador. E isso com muita clareza, que torna os homens inexcusáveis, como diz lá em Romanos 1,20, que eu acabei de citar. E aqui ele dá um exemplo que é bem interessante. Contudo, ainda temos que dizer com Jó: eis que são apenas as orlas dos teus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão no seu poder? Isso está lá em Jó 26,14. Cremos que o argumento baseado no desígnio, assim chamado, argumento apresenta por apologetas bem-intencionados, tem causado mais dano que benefícios, pois tenta baixar o grande Deus ao nível de entendimento finito e com isso perde vista sua singular essência. Esse trecho aqui ele precisa um pouco mais de trabalho. O que ele está falando aqui? A gente tem um mal no nosso tempo, que é querer compreender Deus na nossa visão. Deus, como nós falamos há pouco, ele se revela. Se nós não pesquisarmos, estudarmos a Bíblia e pedirmos e clamarmos pela iluminação do Espírito Santo, nós não conseguiremos entender Deus através da sua obra. E o que esse pessoal faz da teologia relacional? A teologia relacional, ela tem o braço também que ela acaba pegando o teísmo aberto, que a gente vai tratar numa outra oportunidade. Mas se vocês tiverem dúvida, é só pesquisar na internet. Teísmo aberto, que resumidamente ele diz que Deus ele criou o mundo, mas as suas decisões depois do mundo feito depende do homem. Ele age de acordo com o que ele recebe do homem. E não é o Deus que as Escrituras nos mostram. É como se Deus fizesse o mundo da seguinte forma: fez o mundo, botou pilha, ligou a chavinha lá e deixou o carrinho rodando por conta própria. E a partir dessas decisões do homem é que ele vai tomando suas atitudes. E a gente vai ver, pelo que eu estou vendo pela hora, não hoje, mas na próxima aula, que isso não cabe. A Bíblia não aponta para isso. E eu já deixei uma pista disso quando eu falei na questão da linha de tempo, que Deus está fora da linha de tempo. Então, eles, embora no início tenham tido uma boa intenção de querer, mas eles quiseram explicar Deus apenas de uma forma racional. E isso é bem perturbador, isso é bem perigoso quando nós queremos colocar algo que é infinito independente sob um olhar da nossa finitude, da nossa mente que é finita, de um raciocínio que foi corrompido lá no pecado original e que ele não consegue compreender Deus. Algumas aulas passadas, ao vício de linguagem, algumas aulas são passadas. Há algumas aulas nós falamos sobre a glória de Deus e sobre o entendimento de Deus, que nós não temos capacidade de entender a plenitude de Deus com a nossa mente limitada. Isso nós conseguiremos apenas na nossa nova natureza, no corpo incorruptível, tá? Por enquanto, o que a gente vai entender de Deus é o que Ele quer revelar, é o que está nas Escrituras e o que o Espírito Santo nos iluminar. Voltando, depois disso tudo, depois de explicar essa parte da teologia relacional, o autor do livro ele faz a seguinte analogia em relação a isso. A analogia é de um selvagem que achou um relógio e que depois de examinar muito, ele chegou à conclusão da existência de um relojoeiro, de alguém que fez esse relógio. Até aqui tudo bem, e é justamente isso que Romanos 1,20 nos aponta e é o que Paulo nos chama a atenção. Porém, se a gente continuar nessa questão do relojoeiro, esse selvagem, ele vai supor
ele vai procurar conceber o relojoeiro, através do relógio, ele vai querer conceber a pessoa do relojoeiro, seus afetos pessoais, suas maneiras, sua disposição, conhecimento e caráter moral. Tudo aquilo que se junta para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar um homem real, o homem que fabricou o relógio, de modo que pudessem dizer, eu o conheço? Fazer perguntas como essa parece fútil, mas estará o eterno e infinito Deus tanto mais ao alcance da razão humana? Realmente ele não está. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem ele próprio se dá a conhecer. Essa analogia aqui ela é perfeita. É o mesmo que nós começarmos a deduzir quem é Deus pela sua criação. Nós, pela criação, vemos apenas que ele é um ser extremamente poderoso. Mas nós conhecemos apenas o seu poder e o seu bom gosto, porque tudo que ele fez é belo. Mas nós não conseguimos ver o seu ser completo, nós não conseguimos ver a sua graça através da criação, nós não conseguimos ver o plano de salvação, nós não conseguimos ver a sua imutabilidade, de certa forma, nós não conseguimos ver a sua graça, o seu cuidado de forma pessoal e sim de uma forma geral. Então, quando nós seguindo essa analogia, nós não conseguimos ver o ser essencial de Deus. Nós não conseguimos conhecer o que nós precisamos para a nossa salvação, que é a graça, a fé em Cristo e o meio de salvação através de Jesus Cristo. Nós não conseguimos ver isso porque Deus, ele é Espírito, como nós vemos em João 4:24. E ele só pode ser conhecido espiritualmente. Porém, o homem decaído, ele não é espiritual, ele é carnal. Esse homem está morto para tudo que é espiritual. E a menos que ele nasça de novo por uma ação do Espírito Santo, é que ele vai começar a ver, vai sair das trevas e vai ver a luz divina. Sem isso, ele não pode sequer ver as coisas de Deus, como a gente vê lá em João 3:3. E muito menos entendê-la. E aí lembra aqui lá de 1 Coríntios 2:14. Ok? E até mesmo esse conhecimento espiritual, ele é apenas fragmentário, porque a alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como a gente vê lá em 2 Pedro 3:18. Então, como já são quase 9 horas, a gente vai dar uma pincelada, a gente vai parar hoje por aqui nessa questão da independência e da solidão de Deus. A parte do decreto vai ser a nossa próxima aula. A conclusão aqui nesse capítulo no livro é que nós oremos como cristãos para que nós possamos dignamente diante do Senhor agradar a Ele em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. E aí essa referência lá de Colossenses 1:10. Ou seja, isso aqui ele encerra da mesma forma que nós começamos, quando eu falei o intuito desse estudo. Pois bem, revendo, nós vimos hoje que Deus ele é independente no sentido de ser autogerador de si mesmo, ele se sustenta, ele na eternidade, antes mesmo de construir o tempo, ele já existia, ele é a causa inicial de todas as coisas e o que mantém todas as coisas. Nós vemos que, por ele ser independente, ele não tem coação nenhuma em fazer as coisas, ele fez tudo para a sua glória e de acordo com a sua vontade. Ele não dependia do ser humano, então isso faz com que ele tome decisões plenas. E quanto à sua solidão, é no sentido de que não há outro ser no universo
que seja equivalente, que seja comparável a ele. Não é uma solidão de estado, de relacionamento, melhor dizendo, pois nós vimos que ele já na eternidade se relacionava na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e que ele não depende do ser humano para isso, embora ele tenha feito para transbordar essa graça, esse amor que existia na Trindade. Então, quando nós falamos na solidão, é nesse sentido, por ele ser incomparável, não há outro igual. Bom, então, como não tem dúvida, é isso aí, Aline. Deus é soberano. E é justamente o peso e a profundidade dessa palavra que nós vamos, no final disso tudo, compreender. Compreender isso mesmo sendo limitado plenamente. Porque muitas vezes a gente fala a palavra, mas sem ter o peso, sem ter a noção do que é aquilo. Então, muitas vezes a gente fala, até por crescer no meio cristão, no meio evangélico, Deus sabe de todas as coisas, Deus, ele é soberano. A gente fala meio que no automático, mas sem pensar, sem ter o peso disso. E aí, essa é a aplicação do estudo. Vamos ler o texto, aí a gente vai para a aplicação, como a gente costuma fazer no final. Aplicar o texto, o que estudamos para a nossa vida. E aí a gente vai falar um pouco mais desse peso dos termos. Então, como eu tinha falado, o texto de encerramento dessa aula será Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu quis encerrar com esse texto, porque não havia texto melhor para nós encerrarmos do que tudo isso que nós aprendemos hoje. Esse texto é perfeito. Ele fala que não tinha ninguém no início, ele fala que Deus ele veio antes de tudo. Então, o resumo de tudo que nós vimos dessa hora de conversa é esse texto. Esse texto. Depois vocês leiam na sua casa com calma, reflitam sobre ele, que esse texto ele é um texto extraordinário do ser de Deus. E aonde nós aplicamos isso em nossa vida? Voltando à questão que a Aline falou da soberania. Nós aplicamos que quanto mais nós nos aprofundamos, vemos o peso que essas palavras têm, mais nós confiamos no Deus a quem nós servimos. Certo? Então, essa é a aplicação. Existirão momentos em que nossa fé irá vacilar, sem dúvida. Mas quanto mais conhecermos Deus dessa forma, nesse íntimo e nesse profundo da sua revelação, junto com a iluminação do Espírito Santo, junto com essas palavras-chave, mais rápido nós vamos sair dessa situação difícil em que muitas vezes nos encontramos, seja por nós ou seja por uma causa externa, coisa que aprendemos hoje não interfere em Deus. Vocês estão vendo? Causas externas mudam nossas decisões, nos atrapalham. Deus ele está acima de tudo isso. Então, é muito reconfortante quando a gente vê o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus soberano de forma plena. A causa não causada de todas as coisas. Amém? Então, vamos orar para encerrar o estudo, mas não vamos desconectar, que a gente vai ler aqui algumas coisas. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por esse estudo. Entregamos esse momento a Ti, que em nome de Jesus, que nós tenhamos no nosso limitado entendimento glorificado o Teu nome. Que, Senhor, tudo que foi dito aqui, que não tenha sido claro, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, iluminar em nossas mentes e nossos corações. Que procuremos, Pai, entender Deus plenamente. Procuremos entender Deus em nosso intelecto e em nosso coração, Deus,
porque como vimos, Deus ele é um ser espiritual. Nós temos que conhecê-lo em espírito e em verdade. Nós temos que ter argumentos para defender a nossa fé, mas nós temos também que reconhecê-lo como Senhor do nosso coração e de nossas vidas. Em nome de Jesus, agradecemos por essa oportunidade e que o Senhor continue guiando esses momentos, não só essa transmissão de hoje, como todas as outras da nossa igreja ao longo da semana. Em nome de Jesus, amém. Fechou por hoje. Tchau, tchau. Até a semana que vem. E na semana que vem nós estudaremos os decretos de Deus ou o decreto. Fiquem com essa dúvida até a próxima semana. Tchau.